Bom dia a todos. Não sei se eu acertei. Acho que acertei, acho que a Janaína vai entrar Bom agora. dia, Bom dia. Tava com medo de não ter tá me acertado. vendo? Tô vendo. Ah, que bom, Tudo bem? tudo jóia. Vamos lá, né? Vamos começar aqui Vamos. nosso trabalho. Primeiro quero agradecer, né? Dizer que é um prazer a gente estar aqui novamente, falando um pouco sobre o Evangelho de Jesus, né? E ter hoje essa temática que é super interessante e cheia de reflexão. E que eu espero contribuir, né? Nem que seja assim um pouquinho, né? Que as nossas reflexões que a gente vai começar aqui hoje sejam só o começo, né? E você vai continuar fazendo aí na sua casa, né? Então, eu queria aproveitar esse momento para pedir para que a gente realmente nos entregue aos cuidados da espiritualidade, que acompanhe esse trabalho, né? Que alinhe nossos pensamentos e corações, para tirar das palavras ditas nessa palestra de hoje as ferramentas necessárias para a nossa jornada evolutiva, né? E aí, antes de começar, eu queria convidar vocês para ouvir a mensagem do livro Pão Nosso, né, a mensagem de número 150, com o título É o Mesmo. E ele diz assim: pois o mesmo Pai vos ama, Jesus, João 16, 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impermeável, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico e que é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus os designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. E aí agora, né, continuando nessa sintonia, a gente vai fazer nossa prece inicial, pedindo a Deus que ilumine nosso encontro de hoje, que a espiritualidade guie as nossas palavras, né? E aí eu peço realmente que você entre em sintonia nesse momento e vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos dos males, visíveis e invisíveis. Que seu reino seja o poder,
e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso tema hoje é Olhai as aves do céu, né? Que está no capítulo 25 do Evangelho. Buscai e achareis, observai os pássaros do céu. E essa passagem tem como base da Bíblia, escrita por Mateus, né? E ela está no Sermão da Montanha. A gente sabe que o Sermão da Montanha é a essência das mensagens de Jesus. Ela é uma passagem curta, mas que traz grandes reflexões e aprendizados desde o título, né? Quando ele coloca observai as aves do céu, Cristo está fazendo para a gente um convite, né? Ele está dizendo assim, vamos olhar, vamos observar, vamos analisar, vamos examinar o que as aves do céu, que a natureza tem para nos oferecer. Ele não está dizendo só, olha e acha bonito, não. Ele está dizendo, observa, né? Aprende com ela, aprende com a natureza. E aí ele vai reafirmando isso em vários parágrafos da passagem. E a passagem começa assim. Não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulei tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E aí o que a gente pode pensar daqui, né? A gente vive no mundo material, né? Isso é um fato. E a gente precisa, sim, de bens materiais. Se a gente observar, em momento nenhum aqui, ele está dizendo assim, não tenha bens materiais. Ele não fala disso. Ele fala do acúmulo de tesouros, né? E quando ele fala em tesouros, a gente precisa refletir sobre esses tesouros, né? Na verdade, os tesouros são os valores que a gente dá às coisas, né? Porque sim, somos nós que damos valores às coisas, às pessoas, aos sentimentos, aos pensamentos. Tudo isso somos nós que damos o valor que essas coisas têm, né? Como assim, Danúbia? Por exemplo, acontece algo, alguém me diz algo que me machuca muito, né? E aí eu vou contar para outra pessoa. E aí a outra pessoa diz assim, mas isso nem foi tão sério assim como você está dizendo. Nem doeu tanto como você está colocando, né? Então é nesse sentido que eu estou falando do valor que a gente dá para as coisas, o valor que a gente dá para os objetos. Vai depender de mim, né? Então, um bem material, ele vai se tornar um tesouro para mim a partir do momento que eu dou para ele esse valor de tesouro. Então, assim, não é que eu não possa ter um carro, não é que eu não possa ter uma casa, roupas, pensar num cargo no trabalho, mas é a forma que eu valorizo isso, né? É a forma que eu dou valor para esse objeto. Quando eu falo de dar flor, eu não estou falando em ser grato, não é a mesma coisa, não. A gente precisa ser grato pelos bens que a gente adquire, já que a gente está no mundo material. É no valor da importância, a importância que eu dou para isso. Isso sim que é delicado, né? A gente precisa ver nos objetos materiais, nos bens materiais, as oportunidades, né? Então, eu tenho um carro, é uma oportunidade de me levar para um lugar, é uma oportunidade de utilizar desse bem de uma forma positiva, né? Então, a gente pode sim utilizar as coisas, ter as coisas como um meio, né? E não valorizar, né? Não dar esse teor de valor para isso, né? Então, a gente precisa utilizar os bens, né? E não dar valor a esses bens, né? Assim como a questão do acúmulo, né? Ele fala na questão do acúmulo, do guardar, do ter muito. A gente não pode esquecer que esses objetos, eles têm fim, né? E o que a gente guarda no nosso coração, como ele colocou lá, né? O nosso verdadeiro tesouro está dentro do vosso coração, esse não tem fim, né? E é por isso que a gente pode acumular ele. Outra
reflexão que a gente pode fazer aqui, que também é muito importante, é que a gente sempre liga essa questão dos tesouros aos bens materiais. Mas como eu coloquei, em momento nenhum, ele fala sobre isso, ele fala em tesouros da terra. Né? E existem tesouros imateriais que também corroem, que também enferrujam, que também roubam a nossa energia e que a gente também não pode acumular, né? Como a mágoa, a impaciência, a intolerância. Né? Então, esses tesouros da terra nem sempre são esses bens materiais. Às vezes são também imateriais, né, que não fazem parte da nossa evolução, que não fazem parte do nosso progresso, que não aquecem o nosso coração e que não devem ser guardados no nosso coração. Né? Então, os tesouros que a gente tem que acumular são os tesouros pertos. Né? Então, são os tesouros necessários à nossa evolução, que é a capacidade de perdoar, que é a capacidade de ser paciente, né? De ser tolerante. Né? E o Evangelho ainda nos diz assim: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí, mais uma vez, ele nos pede a pensar, ele nos convida a pensar. Quando ele diz assim, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes, ele está perguntando aqui para a gente o que realmente é necessário e o que realmente é transitório na nossa vida. Né? Qual a prioridade que eu estou dando para cada coisa? Qual é o valor que a gente dá para cada bem material que a gente usa? Né? O que é necessário para o meu corpo físico e o que é supérfluo? O alimento, a vestimenta, ele é importante sim. Né? Mas será que eu estou dando mais importância a isso do que à vida, do que ao corpo? Né? Então é isso que ele vem nos pedir para refletir nesse momento. Quando ele fala das nossas necessidades, a gente tem que parar para pensar nas nossas verdadeiras necessidades. Porque, como eu coloquei inicialmente, o nosso mundo é um mundo material. A gente vive num mundo material. Onde a gente tem um marketing, a gente tem um comércio e várias outras coisas e situações que vão criando na gente necessidades que não são as nossas necessidades reais. Né? Por exemplo, encontrei uma promoção, uma Black Friday, né? Eu nem precisava, mas eu crio a necessidade, porque tenho a oportunidade de adquirir, de conquistar, né? De comprar tal objeto. E aí a gente vai criando necessidades ao longo da nossa vida. E aí é importante a gente fazer a diferença entre o que eu quero e o que eu necessito, né? O que realmente é necessário? E aí, aqui na passagem, ele coloca, Deus proverá, né? A passagem diz pra gente que Deus proverá o que é necessário. E aí é o momento onde ele chama a gente a observar os pássaros do céu, né? Que ele diz assim, observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Né? Então, a gente precisa aprender com a natureza. Né? Tudo tem uma ordem. Os pássaros têm um alimento, têm uma vida organizada, usam o que está à disposição da natureza para sobreviver. Né? E Deus provê nossas necessidades de várias formas. Pela natureza, como exemplo que ele colocou aqui dos pássaros, dando força e disposição para a gente buscar, né? E pela inteligência, para a gente criar estratégias de ter, de fazer, de, né, prover nossas necessidades. Mas ainda assim, cabe a pergunta, é necessário? Né? E essa pergunta é uma pergunta muito importante, até para a gente não ir para a questão do acúmulo de bens desnecessários. Muita gente sofre por não ter algo
que é supérfluo e às vezes adoece, pensando que aquilo é essencial para a sua vida, né? Então, a gente precisa observar a natureza, a ordem da natureza, né? Aprender que Deus cuida de todos, né? Deus cuida do pássaro e Ele cuida da gente também, né? E Ele pede que a gente tenha fé, né? Então, em vários momentos aqui, Ele pede que a gente tenha fé. E Ele ainda coloca assim: ó homens de pouca fé, não vos inquieteis, pois, dizendo, que comemos, ou que bebemos, ou de que nos vestimos, né? Como fazem os pagãos, que ainda à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades dela. E Deus sabe das nossas necessidades, né? E Ele vai dar para a gente os caminhos. Ele vai dar para a gente a forma da gente suprir essas nossas necessidades. Quando Jesus diz assim, que os pássaros não ceifam, não semeiam, não guardam, ele não está dizendo para nós, seres humanos, também ficar parado, inerte, deixar a vida levar a gente, não ir atrás, não semear. Não, ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo para a gente usar as ferramentas que ele nos deu, ter fé, que ele sabe das nossas necessidades. Ele está dizendo, confie no processo e faça a sua parte. A gente precisa viver de acordo com a nossa essência. Mais uma vez, a gente precisa olhar a natureza, né? Os pássaros, eles têm a essência deles, né? Nós somos seres humanos. Então, o pássaro está lá, ele não ceifa, ele não semeia, mas ele constrói a casa dele. Ele cuida dos passarinhos dele. Ele poliniza as flores. Ele faz a parte dele, a essência dele dentro dessa natureza, né? Então, na natureza, tudo tem seu tempo, né? E o seu processo. Até aquela questão do tempo de plantar e o tempo de colher, não é o mesmo para todas as plantas e os alimentos. O arroz tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher, o feijão, o milho, né? Então, cada um tem um tempo de plantar e um tempo de colher. E na natureza não é diferente. Os pássaros vivem dessa forma. Mas Deus está lá, confia em mim, confia no processo, né? Não precisa você se preocupar, eu estou aqui. E é isso que Cristo está querendo dizer para a gente aqui nesse momento, né? A gente não precisa se desesperar, a gente não precisa ter medo, mas a gente precisa fazer por onde suprir nossas necessidades. Nosso Pai sabe de todas as nossas necessidades, mas nem sempre Ele vai atender essas nossas necessidades como a gente quer, né? Às vezes, Deus nos dá os meios, mas nós não entendemos, ou então a gente não se permite enxergar, né? Porque não é do jeito que a gente quer. É muito comum a gente pedir para Deus nos dar aquilo que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. E Ele está lá, de olho, né? Sabendo o que, que a gente precisa, sabendo o que, que a gente necessita, né? Por exemplo, quando a gente está passando por algo difícil, né? Deus está querendo dizer algo ali para a gente. Ele está querendo nos ensinar algo, né? E a gente precisa se perguntar, Deus, qual é a mensagem que você está querendo trazer para mim? Então, aprender pelo amor é uma escolha, né? E a gente entender que o estresse, a ansiedade, a preocupação não solucionam situações difíceis, é um processo de aprendizagem. E a gente pode começar hoje, né? Aí você vai dizer assim, Danúbia, mas não é fácil. A gente está passando por uma situação turbulenta, por uma dificuldade, e a gente perguntar, Deus, o que é que você está trazendo para mim? Mas aí, mais uma vez, a gente volta na questão da fé. A gente não pode esquecer da fé e de que Deus sabe de todas as nossas necessidades. Ele está lá com a gente, firme e forte, nos acompanhando, nos guiando, e Ele sabe sim das nossas necessidades. Se Ele deu aquele desafio para a gente, se Ele deu aquela turbulência na nossa vida, Ele sabe que a gente consegue superar aquilo. E Ele dá para a gente as ferramentas. Está lá como os pássaros, na natureza, próximo da gente. A gente só precisa se abrir e enxergar e entender que aquilo é necessário, né? E
não esquecer da pergunta, né? Qual é realmente a mensagem que você tem para mim, né? Qual é realmente a mensagem que Deus está trazendo para mim naquele momento? Né? E superar os momentos de superar as situações, né? Sem estresse, sem ansiedade, sem a preocupação que não soluciona. A gente não vai conseguir solucionar com o sofrimento. A gente só vai trazer mais uma doença, mais uma dificuldade, além daquela que eu já tinha, né, para tentar superar, para tentar ressignificar. Nem todos os problemas têm soluções, mas às vezes os problemas têm a ressignificação, a forma que eu olho esse problema de outra forma, a forma que eu compreendo de outra forma, que eu sinto de outra forma. Como eu disse lá no começo, o valor que eu dou para as coisas, para as situações, para os objetos, sou eu quem dou, né? Então, o tamanho de uma dificuldade, quem vai dar sou eu, né? O tamanho dessa dor, o tamanho desse sofrimento, dessa turbulência na minha vida, quem vai dar sou eu, né? E aí, aqui na nossa passagem, Mateus ainda finaliza dizendo assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Né? Às vezes, a escrita da Bíblia faz com que a gente leia e releia várias vezes. Né? E essa foi uma passagem que eu reli várias vezes, para poder entender e refletir sobre isso. Quando Cristo está dizendo para a gente: não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. Ele está falando do que eu coloquei, do estresse, da ansiedade, das preocupações, né? Se preocupar com o dia de amanhã. Ou seja, né? Cada dia tem seu desafio, né? Nosso momento é lá o agora. As oportunidades que nos ensinam e nos tornam pessoas melhores é o momento de agora. E mais uma vez ele coloca aqui, não é que você vai viver, vou viver sem pensar no amanhã, vou viver. Não, não é isso. Mas ele está pedindo que a gente não se preocupe, né? Que a gente não anseie pelo que virá, que a gente confie, né? A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar que Ele está ali, sim, com a gente. Né? E aí a gente pode resumir entendendo que o livro da vida para a gente é a natureza. Né? A natureza tem muito para nos ensinar. Né? E esse convite é um convite maravilhoso para a gente olhar as aves, para a gente olhar a natureza, olhar como ela se movimenta, entender a essência da natureza. Nós fazemos parte dessa natureza. E a gente precisa entender qual é a essência dela. Né? E a gente precisa compreender que ela realmente é o livro da vida. E se entregar à providência divina. Mais uma vez eu reforço. Esse se entregar é um se entregar com esforço. Né? Eu preciso me esforçar. A responsabilidade é minha. Né? Eu guio. Né? Eu tenho que ser responsável pelas minhas ações, né? Eu tenho que ser responsável pelos valores que eu dou aos bens que eu tenho, né? E aí eu tenho que observar os pássaros do céu, aprender a não me aquietar, né? A não criar necessidades, né? Que eu não preciso. Eu preciso viver de acordo com a essência que a vida me pede, né? E não esquecer do principal, que Deus cuida de todos. Né? Lá na questão 963 do Livro dos Espíritos, ele responde bem essa nossa angústia, né? Quando ele pergunta: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa, né? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha os seus olhos alguma importância? E a resposta é magnífica quando ele diz: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Então, ele vai se ocupar da gente, ele vai se ocupar do pássaro, ele vai se ocupar da natureza inteira. E a gente precisa viver nessa consonância, nessa essência. Né? Então, essa passagem é uma passagem muito interessante, como eu falei para vocês. Né? São muitos os aprendizados e muitas as reflexões
Aqui eu coloquei alguns pontos, mas sugiro que vocês leiam, né, depois em casa, reflitam um pouco sobre esses pontos que eu coloquei e observem os outros pontos que a passagem tem, né? São aprendizados para a nossa vida, que a gente precisa realmente colocar em prática, né? E a prática é que faz com que a gente realmente coloque e torne isso como um hábito na nossa vida. E tranquilize, facilite a nossa essência, o nosso viver. Né? E é isso, espero que eu tenha contribuído com vocês. Né? E mais uma vez convido vocês a entrar em sintonia, né, para a gente possa fazer nossa prece final. Né? E aí vamos levar o nosso pensamento a Deus mais uma vez, né? Que é nosso Pai de infinita bondade. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, conversando, tentando entender seus ensinamentos, ao mesmo tempo que pedimos força para pôr em prática os ensinamentos do Pai. Pedimos também proteção a Deus para nós, para nossa família, para todos que convivem conosco, ao nosso redor. Pedimos a Deus que as energias positivas aqui geradas cheguem a quem necessita delas. Ilumina nosso caminho, nossos passos, nossa vida, hoje e para todos sempre. Ilumina nossa semana que está começando, né? Guia nossa semana. Faz com que tenhamos uma boa semana, uma semana produtiva, uma semana onde a gente realmente possa colocar em prática o que aprendemos aqui nesse domingo de manhã. Assim seja, graças a Deus. E mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Sueli, né, do Centro Espírita Nosso Lar, que fez o convite, agradecer a nossa intérprete de Libras, Janaína, né, Janaína? Janaína, Obrigada. Mãos Amigas, Grupo Mãos Amigas, né, e me colocar à disposição, né, sempre que for necessário, estou aqui, né, para que a gente possa refletir juntos, pensar juntos, né, e colocar em prática, né, o que a gente está aprendendo aqui na nossa jornada. E é isso. Obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.